Olá, tudo bem? Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja somente do nosso Senhor, que é o Espírito e que habita em nosso espírito. O tema deste vídeo: líderes religiosos precisam de salários para pregar Moisés? É isso mesmo. Os líderes religiosos que dizem que pregam o evangelho, mas o evangelho deles é o da circuncisão. O evangelho deles se baseia em mandamentos, preceitos e cerimoniais das leis mosaicas, e ainda ganham para fazer isso. E um irmão fez um comentário, pediu para mim passar o meu entendimento a respeito de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. Aí eu fiz um apanhado aqui e uma coisa me chamou a atenção neste versículo. Veja, estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada, só que esse versículo aqui, esses dois, de 1 Timóteo 5, 17 e 18, eu vou ler ele também no Códice Sinaítico, porque aqui me chamou a atenção. Uma Bíblia que eu tanto admiro, tá vendo? Porque, por isso que eu falo, todo o texto bíblico, não vou nem falar os comentários dos teólogos, dos doutores, que isso aí são todos tendenciosos. Mas todo o texto, por melhor que você ache que ele seja, mas tem que ler com atenção, tem que prestar atenção. Por isso que a nossa bússola, o nosso norte, pelo menos para mim, não é livro de reverendo, de bispo, de teólogo, não. A bússola, o meu norte está no Códice Sinaítico. E é nele que eu busco quando eu vejo alguma coisinha que não está muito batendo. Assim está, 1 Timóteo 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de pagamento, olha o que está aqui, de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. 18. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. Isso daqui também eu vou te mostrar lá no velho, na lei dada a Moisés, que isso daqui está fora do contexto. E ainda o trabalhador é digno do seu salário, sustento. Vou também te mostrar em Mateus 10 como Yeshua falou isso, como Jesus falou isso. Então aqui chama atenção: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem. Primeiro, bispo, pastor, presbítero, evangelistas, foram dados esses títulos e dons. Eles tinham esses dons. Efésios capítulo 4, versículo 8, quando ele subiu, levou o cativeiro eram as leis de Moisés, que aprisionava, escravizava e matava, e deu dons aos homens. Os dons foram dados para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Se você ler depois de Efésios capítulo 4, do versículo 9 em diante, foi dado os dons para o aperfeiçoamento dos irmãos, para pregar as boas novas, para pregar o evangelho aos que iriam passar no juízo do ano 70 DC. Então era para aperfeiçoar a igreja de Cristo. Na mente, os legalistas, os que estavam saindo de Moisés e vindo para a graça, os gentios que não tinham Deus no mundo antes da cruz, que não faziam parte da comunidade de Israel. Então eles foram dados dons a eles para eles fazerem isso. Porém, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 ao 10, quando o perfeito viesse, e o perfeito veio como juiz no ano 70, os dons, acabou o título, não existe mais. Na face da terra não existe mais esse título de presbítero. Não existe mais o título de pastor e bispo. Não existe. Ficou até a vinda do perfeito. Por quê? Porque depois do ano 70, o próprio Deus está na mente, no coração, e ele ensina. Também vou te mostrar no escrito aqui, que é ele quem ensina seus filhos. Então, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros. Então, naqueles dias, realmente tinha, porque aqui foi escrito antes do ano 70. Só que será que é assim que está no Códice Sinaítico? Vamos ver. Vamos lá, leia comigo então aqui. No Códice Sinaítico está assim, deixa eu colocar aqui.
Aqui em cima você consegue enxergar que está 1 Timóteo, aqui está capítulo 5, aqui está cortadinho, mas é o 18. Eu vou aqui no 18 direto. Vou no 17 e 18. Veja como está no Códice Sinaítico. 1 Timóteo, capítulo 5, 17 e 18, no Códice. Vou aqui colocar uma observação aqui, assim. Pronto. No 17. Os anciãos que governam bem sejam considerados dignos de dupla honra. Não tem pagamento. Especialmente os que trabalham na palavra e no ensino. Tudo bem. Eles, naqueles dias, eles trabalhavam no ensino da sã doutrina, da graça de Deus, anunciando o reino, anunciando o juízo. Paulo não pregava mais Moisés. Paulo não pregava sacrifícios, ordenanças de Moisés. Paulo não pregava mais cerimoniais de Moisés. Aí você vai falar, não, mas 1 Coríntios 11, versículo 22 e 23, ele falou que recebeu do Senhor. Foi acrescentado, porque ele nunca esteve com o Senhor, como que ele recebeu a instituição? Só que no versículo 26 também ele falou, todo aquele que come o pão e bebe suco está anunciando a morte até que venha, até que ele volte. Mas ele voltou no ano 70. Então acabou. Então cerimoniais esquece. Então aqui Paulo disse, está escrito que ele falou a Timóteo, os anciãos que governam bem sejam considerados dignos de dupla honra, não tem pagamento nada aqui, especialmente os que trabalham na palavra do ensino. Então se esses camaradas hoje em dia estivessem ensinando pelo menos a sã doutrina, pelo menos o Cristo ressuscitado, até vamos, mas sem dízimo, sem oferta, sem sacrifício, sem mandinga, sem envelope. Se eles pedissem contribuição, olha, irmãos, contribuam conforme estiver proposto no seu coração. Amém. Mas é assim? Não. Eles não pregam sã doutrina e muito menos deixam de colocar os preceitos, os mandamentos, as maldições de Moisés na vida das pessoas. Versículo 18. Pois a Escritura diz, não atarás a boca ao boi que debulha o grão, e digno é o trabalhador do seu salário. Então eles pegam o versículo 17 e 18, junta, fala a dupla honra é pagamento dobrado. Aquele que ensina o bispo, presidente, o pastor presidente, não existe mais esses títulos, eles, dentro das suas cavernas, eles falam, esses aqui tem que ganhar mais. Porque a dupla honra deles é dinheiro. A dupla honra deles não é eles serem reconhecidos, não é eles serem procurados pelos irmãos para pedir um aconselhamento, para pedir um versículo que levante a moral. Não. A dupla honra deles é salário dobrado. É salário de 200, 300 mil, pastor presidente lá em Pernambuco, 200, 300 mil por mês. Mas aqui tem uma chave, aqui tem uma conexão que não bate muito. Por quê? Agora eu vou voltar para a Bíblia, vou colocar em outro texto, porque esse texto aqui me desanimou, porque aqui fala, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro. Então vamos a um texto que está fora essa questão. Almeida Corrigida Fiel. Os presbíteros que governam bem sejam estimados. O que é ser estimado? Ser querido, ser exaltado, por dignos de duplicada honra. A honra de uma pessoa está no que ela ganha, a honra de uma pessoa está no status, seja digno de duplicada honra. A pessoa não pode ser uma pessoa pobre em termos financeiros, mas ela ser uma pessoa digna, uma pessoa honrada, uma pessoa leal, uma pessoa confiável. Uma pessoa dessa não pode ser merecedora de dupla honra? Então dupla honra significa salário dobrado? Ganhar 2 vezes mais? É isso? Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Na King James também está assim, por isso que eu coloquei nesse texto aqui. Veja, na King James, fiel. Os presbíteros que governam bem sejam honrados com dupla honra. Principalmente os que trabalham na palavra da doutrina. Aí isso aqui para mim não serve para nada. Aí liga-se com esse versículo 18, porque diz a Escritura, não amordaçarás a boca do boi enquanto ele pisar o milho, e o trabalhador é digno da sua remuneração. Então ligou uma coisa com a outra, né? Aqui
Deixa eu colocar na Almeida Corrigida Fiel. Então aqui você vê, você ligando esses dois, você fala, tá vendo? Então um liga com a outra. Então a dupla honra significa salário dobrado. Só que aí tem um entendimento, né? Aí tem as entrelinhas. Aí tem o entendimento das entrelinhas. Eu, para fazer esse vídeo aqui, eu fui buscar algumas informações. Porque no versículo 18 diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. Digno é o obreiro do seu salário. Você entendeu? Então a dupla honra com salário é pagamento dobrado. Assim entende-se. Os tendenciosos. Porém, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9. Veja o que Paulo disse. Porque na lei de Moisés está escrito. Porque na lei de Moisés está escrito. Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Deixa eu colocar aqui na Nova Almeida, já tá bom, que nós já nos livramos daquela do pagamento dobrado. Então, na Nova Almeida atualizada, 1 Coríntios 9:9, porque na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo, porque acaso Deus está preocupado com bois? Aqui Paulo falando, só que Paulo, eu não vou mostrar agora, só que Paulo mesmo não fez questão de uma moeda, de um denário. Ele falou que nunca quis nada para não constranger, para não colocar escândalo no evangelho do Cristo ressuscitado. Ele nunca quis nada. Aí tá, então isso aqui tá na lei, não tá na lei? Aí vamos lá, em Deuteronômio 25:4, assim está, ó, no versículo 4, olha que interessante aqui que me chamou a atenção. Está, não amarrem a boca do boi quando estiver pisando trigo. Então foi daqui que Paulo tirou, correto? Foi daqui. Agora vamos ler do versículo 1 até chegar no versículo 4. Vamos ver se esse texto está no contexto. Vamos ver se esse versículo faz parte disso. É isso que me chamou a atenção. Eu procurei isso no Sinaítico, você não acha. Gênesis, Êxodo, você só acha fragmentos. Você não acha o livro inteiro para você consultar, para você ver a veracidade. Não acha. Não acha. Então são coisas que chamam a atenção da gente. Capítulo 25 de Deuteronômio, versículo 1. Aqui, subtítulo, a pena de açoites. Então aqui se falava das 30 chibatadas mais uma, ou das 40. Quando houver desentendimento entre dois homens e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando o inocente e condenando o culpado. Versículo 2. Se o culpado merecer açoites, o juiz mandará que ele se deite no chão e seja açoitado, na sua presença, com o número de açoites que o caso exigir. 3. Poderá ordenar 40 açoites, não mais. Do contrário, se ordenasse mais do que isso, um compatriota seria humilhado aos olhos de vocês. Então aqui era a lei dos açoites, da chibatada. Versículo 1, 2, 3. Aí o 4 entra e sai daqui. Por isso que eu falei, esse texto está fora do contexto. Esse texto não era para estar aqui. Não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. O que tem esses 3 versículos com esse versículo 4? Fala para mim. Que contextualização tem isso? Se aqui vem falando das 40 açoites, das 40 chibatadas, aí no versículo 4 vem, não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. Aí no versículo 5, vamos imaginar que não tem a lei do levirato, aqui é a lei do levirato. Então aqui você vem 1, 2, 3, 4, aí vem, se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos e a mulher. Você entendeu que esse texto está fora do contexto? Então me perdoe, me perdoe se eu sou curioso. O que me chama a atenção é isso. O versículo 1, 2 e 3 vem falando dos açoites. E por que foi inserido esse versículo aqui? Não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. Ei, que sentido tem isso? Que sentido tem isso? Não chama a sua atenção também não isso daí? Por que tem? Então você está desqualificando o escrito. Não é nada disso. Tanto que não tem base, não tem lugar na internet para você ter esses escritos perfeitamente como a gente acha no códice. Se você coloca isso aqui no códice sinaítico, nem existe. Você coloca Gênesis,
capítulo 1, só vai aparecer no capítulo 23 e 24 para frente e 2 ou 3 versículos, e são fragmentos. Fragmentos. Você não tem Gênesis capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Não tem no Códice Sinaítico para você conferir a veracidade daquilo. Não tem. Só tem fragmentos pequenininhos, uns pedacinhos de nada. E aí eu te pergunto, quem foi que escreveu o resto? Isso que eu tô te falando aqui, eu não gosto de falar. Eu sei disso, eu não gosto de falar, porque isso aí, às vezes, a pessoa com a cabecinha meio fraca fala, então a Bíblia é toda mentirosa. Não tem nada a ver com o que eu tô falando. Não tem nada a ver disso. Só que o que me chamou a atenção é que eles se usam tanto disso daqui que Paulo falou, porque na lei de Moisés está escrito. Mas aí você vai procurar na lei de Moisés, aqui, ó, tá vendo esse negocinho azulzinho? Eu vou direto nele, ó, onde vai, ó, vai lá, ó. Está em Deuteronômio 25, 4 e 1 Timóteo 5, 18, que é o que nós estamos lendo. Aí você clica em cima aqui e vem para cá, ó. Então, esse versículo 4 está num contexto que fala aqui sobre a lei dos açoites. Aí vem 1, 2, 3. Então, eu não posso crer com esse negócio aqui fora do contexto, que isso daqui se tratava para esses aí hoje falar que está escrito, que tem que é digno do salário, que tem que ganhar dobrado, porque está escrito na lei. Aí veja, todo trabalhador é digno do seu sustento. Veja, Jesus disse isso, mas Jesus disse aos gentios, Jesus disse aos nossos ancestrais? Não. Ele falou isso lá em Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 10, versículo 9 e 10. Só que Yeshua, Jesus de Nazaré, trouxe a palavra, veio para os perdidos da casa de Israel. E Yeshua não veio para os gentios. Então aí já começa logo uma divisão. Então isso daqui que ele falou para os seus discípulos. Os seus discípulos eram israelitas. Mateus 10, 9 e 10. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento, correto? Vamos ver isso no Códice Sinaítico, como está. Assim está no Códice Sinaítico. Já coloquei aqui, ó, Mateus, capítulo 10, versículo 9 e 10. Vamos ver. Já está traduzidinho, porque eu abro no Google Chrome, então já traduz. Versículo, capítulo 10, aqui, ó, 10, 1, 2, 3, 4, 9 e 10. Falou assim: não deis ouro, nem prata, nem bronze em vossos cintos. Então não era para andar com nada de valor. Naquela época tinha denário, tinha dracma, eram moedas. Só que Yeshua, aqui consta que Yeshua falou, não deis ouro, não era para colocar nem ouro, nem prata, nem bronze em vossos cintos. 10. Nenhuma bolsa para viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Do seu sustento. E voltando para cá, falar que o trabalhador é digno do nem sacola para o caminho. No versículo 10, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do alimento. Então, vamos lá. Só voltando aqui, senão vai ficar meio perdido. Então, 1 Coríntios 9:9 falou que é porque na lei de Moisés está escrito. Aí nós vimos que aquele versículo lá, esse texto está inserido num contexto que não tinha nada a ver do que estava falando. Senão aqui estava falando sobre as ofertas, sobre o trabalho, sobre o sustento, não tinha nada a ver. Estava falando da lei da chibatada e passado para frente a lei do levirato, que é o irmão casar com a cunhada, casar com a viúva. Seria isso aqui. Então eles têm só um versículozinho perdido aqui no meio. Paulo, segundo está escrito, né? Segundo está escrito, Paulo se utilizou disso. Agora, o que me chama a atenção, por que Paulo, se Paulo já não pregava mais a lei, por que Paulo então, e por que Paulo não aceitou? Falou que não ia usar daquela arrecadação de dinheiro, de ofertas ali, para não escandalizar o evangelho de Cristo. E aí você vem aqui e está escrito em 1 Coríntios 9, porque na lei está escrito. Então dá essa impressão que ele estava mandando, naqueles dias, os pregadores, os que ensinavam a graça, sã doutrina, não mais Moisés, a ter salários, a ter renda. Como que
ele podia estar falando isso se ele mesmo não quis? Porque se vermos lá no versículo 15, 1 Coríntios 9,15, ele falou assim: eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. 17. Se eu faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se eu faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Então você vê, Paulo mesmo não fazia uso disso. Aí aparece, não, mas na lei. Tudo bem, então você quer usar isso aqui? Aquele versículo ali que está meio perdido lá em Deuteronômio 25? Tá bom, então. Então, pegue também esse versículo, Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Então veja bem, aqui nós temos duas situações que foi dado fim. Os dons de pastor, de bispo, presbítero, evangelista. O dom acabou quando o perfeito veio, 1 Coríntios 13, 8, 10. E outra, se Paulo falou, está escrito foi Paulo falou. Então se foi ele que falou, já não serve mais. Porque passado, Cristo foi o fim da lei. Então, como aqui estava, conforme está, porque na lei de Moisés está escrito, Zé Fini, findou, acabou. São mercenários esses que cobram para ensinar o pior ainda, ensinar Moisés. Porque se estava na lei, mas o fim da lei foi Cristo. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aqui é ponto final, não tem mais. Porque se pedia, se recebia salário, sustento, dobrado, triplicado, era conforme a lei, mas a lei se encerrou em Cristo. Acabou. Não tem mais. Ah, não, mas nós temos que pagar as despesas, porque o evangelho deve ser pregado, tem que ser ensinado o evangelho. Ei, cara pálida, mas aonde você vai? Eles falam de evangelho ou eles falam de Moisés? Não, lá fala da graça, fala. Tem batismo nas águas? Claro que tem para purificação. Ei, lei da purificação é Moisés, acabou. Lá pede dízimo? Pede 10% para poder pagar a manutenção da nossa igreja. Ei, a igreja de Cristo são os espíritos. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. O templo terreno de Deus foi derrubado. O templo que consideravam como sendo de Deus foi derrubado no ano 70, quando veio o juízo, Jesus voltou como juiz e julgou os israelitas lá em Jerusalém no ano 70. Acabou, não existe mais templo na terra, templo de casa de Deus. Acabou. Então essas casas aí são casas de fraude, devem ser fechadas, devem ser montado outro tipo de comércio, não comércio religioso, outro tipo CNPJ, não CNPJ religioso. Você está sendo cúmplice dessa corja, porque você está ajudando títulos que não existem mais, você está ajudando homens carnais, você está ajudando a carne. Porque eles não sabem ainda que Deus mesmo está no espírito deles. Por isso que eles são carnais, eles não sabem disso. E o evangelho, mentira! O evangelho já foi pregado para quem deveria ser pregado. O evangelho deveria ser pregado para os que iriam passar, para os que passaram no juízo do ano 70. O evangelho deveria ser pregado aos judeus, aos israelitas. Porque a justiça, o juízo, o julgamento foi contra eles em Jerusalém no ano 70. E depois do ano 70, o próprio Deus disse, veja, em Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Sabe o que significou daqueles dias? Naqueles dias, o juízo do ano 70, o dia do Senhor, que durou 3 anos e meio, do ano 66 à metade do ano 70. Deu 3 anos e meio. Metade de uma semana, metade de um tempo, 1260 dias ou 42 meses. É tudo a mesma coisa. São 3 anos e meio. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo,
nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Ei, bicho, e aí? Não precisa. Veja o que Paulo falou. Assim Paulo disse aos irmãos que se reuniu como igreja, em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, essas casas de fraude, casa de mentira, casa de engano, devem ser fechadas. Mas, aí você fala, então por que você está pregando o evangelho? Disseste bem, eu não estou pregando porque eu não sou um pregador. Eu estou lendo, estou passando o meu entendimento do evangelho do Cristo ressuscitado. E o Cristo ressuscitado condena as leis de Moisés. O Cristo ressuscitado já deu fim às leis de Moisés, dadas a Moisés. O fim da lei foi no Cristo que nós falamos nesse canal, Limpos pela Graça. Nós, na verdade, não estamos nem mais na graça. Nós estamos no evangelho eterno, que já foi estabelecido. Então, tanto faz eu falar aqui ou não falar nada, a prostituta, ela vai continuar falando, graças a Deus que deu certo essa noite para mim, graças a Deus, ela vai, mesmo a carne, tá? O ladrão até comemora, foi Deus que não deixou a polícia nos prender, nos livrou da cadeia. Ele lembra de Deus, porque assim, tá na mente dele, tá escrito. Depois do ano 70, todas as pessoas que nascerem, que tem o Espírito Deus ali ligado com o da pessoa, o Espírito não participa do roubo, o Espírito não participa da prostituição, só que o Espírito está ali, falando para aquela pessoa se arrepender, mostrando que ela fez errado. Então aquilo ali, aquele espírito coloca na mente da pessoa, no entendimento da pessoa, que ela cometeu coisa errada. Roubar o celular, roubar uma correntinha, derrubar uma idosa para tirar um anel, matar uma pessoa, estuprar. Ei, espírito, na carne ninguém é perfeito. Na carne ninguém será nunca aperfeiçoado. Porque a carne já veio com defeito de fabricação. Então a necessidade... Mas devido aos enganos, devemos passar à frente o entendimento dessa doutrina sem cobrar nada, sem esperar receber nada em troca. Tanto faz. Não faz. Só que o único jeito que Deus achou, é Deus que faz todas essas coisas, é hoje, assim, via internet, para alcançar milhares, milhões de pessoas. Porque um vídeo, você pode ver no meu canal, tem quase 16 mil inscritos, mas quando eu vejo a estatística, tem milhões de impressões. São pessoas que pelo menos deu olhada, milhões, porque isso é no mundo. Portugal, Itália, América do Sul, praticamente todos os estados brasileiros. Eles vão lá, então, aparece, tem 16 mil inscritos, só que nas impressões parece 2, 3 milhões, 5 milhões de pessoas. Então o que a gente está fazendo aqui? Não está pregando, ninguém aqui está, eu não sou pastor, eu nem religioso eu sou. Eu não sou líder de ninguém, eu não sou nada, eu não estou criando uma nova seita, eu não estou nada. A única coisa que eu leio e passo o entendimento. É igual agora, o que me chamou a atenção foi o quê? Deuteronômio 25, 4. O porquê que aquele versículo está soltinho ali, num contexto que não tem nada a ver. E é de lá que Paulo tirou, pelo menos é o que está escrito. Da mesma forma, deixa eu voltar, só mostrar um negócio aqui. Da mesma forma que, isso aqui, quer ver coisa interessante, ó. Da mesma forma que isso aqui está assim, ó, 1 Coríntios 9:9, está como Paulo falou, correto? Não é assim? Porque Paulo diz, porque na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo, porque acaso Deus não está preocupado com os bois? Então, você vê, tá aqui, foi tirado da lei, tá? Da mesma forma é isso aqui, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, 24 e 25. Eles pegam isso e falam, tá vendo? Por isso que nós devemos praticar como eu ponho o suco, porque Paulo aprendeu do Senhor. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi... Ei, Paulo nunca andou com Jesus de Nazaré. Paulo naqueles tempos perseguia, Paulo estava em outras regiões, em outros lugares, fazendo outra coisa, não tinha nada a ver.
Eu nunca li a história, mas eu nem sei qual a idade que Paulo tinha quando Jesus estava nos dias de sua carne. Nem sei, nunca tive isso. Mas então, você vê que isso daqui, sabe o que é Ctrl-C, Ctrl-V? Ó, vou lá dar um Ctrl-C, mas naqueles dias os copistas não tinha isso. Pra fazer isso. Mas isso aqui, se você ler, ó, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Se você pega esses dois versículos aqui, ó, 24 e 25, aí tá aqui, ó, porque eu recebi do Senhor, mas ele não recebeu nada, que ele não andou. Aí se você pega isso aqui, está exatamente assim, veja. Veja aqui, ó, Lucas 22, 19. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Foi assim, não foi? 1 Coríntios está como? E tendo dado graças, o partiu e diz, isto é meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Fala a verdade, foi copiado lá e colado aqui, ou você não tem esse entendimento? O copista, quem escreveu, não foi o copista, com certeza isso não foi o copista, tá? Mas deixa quieto. Esses dizeres aqui, está claramente que foi alguém que acrescentou isso aqui. Porque exatamente está igual a Lucas 22. Só que Lucas 22 fala que quando Jesus participou daquela cerimônia, foi a Páscoa judaica, que foi proibido para os gentios. Está lá em Êxodo 12, capítulo 12, lá do versículo 43 em diante. Deus proibiu os gentios participar. Então, como que Paulo iria ensinar isso aqui, se ele conhecia a lei, e lá atrás Deus proibiu os gentios participar disso aqui? Então, da mesma forma, por isso que eu falo, a gente tem que ler com entendimento, tem que buscar entendimento. Então, da mesma forma que isso aqui foi acrescentado, eu também não vou falar que foi acrescentado no Velho Pacto. Porém, aqueles livros só tem fragmentos deles. O resto ali, alguém escreveu. Mesma coisa, você vê, aqui fala, 1 Coríntios 9:9, porque na lei de Moisés está escrito. Correto? Aí você vai lá onde está escrito, lá em Deuteronômio 24, 25, versículo 4. Só que você vê que ele está em um contexto que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Então não tem que pagar nada. Quem prega, líderes religiosos precisam de salário para pregar Moisés? De forma nenhuma. Esses camaradas têm que trabalhar. Eles têm que ir lá tirar a carteirinha de trabalho deles do fundo do baú, se é que tem, e procurar emprego. Tem folhas amarelas ainda, página amarela, eu acho que tem mais não. Hoje tem internet, manda currículo vitae pela internet, vai nos CAT da vida distribuir, vai trabalhar. Ah, mas não tem, vai ganhar salário mínimo, vai ganhar experiência. Ou então, comecem a pregar o Cristo ressuscitado. Só que no Cristo ressuscitado não tem margem para roubo. No Cristo ressuscitado não tem margem para falcatruas. No Cristo ressuscitado não tem margem para manipulação. No Cristo ressuscitado não tem como você fazer dos filhos eleitos de Deus marionete. Então, meu irmão ou minha irmã que perguntou, não lembro se é homem ou mulher agora que perguntou, é certo essa corda receber? Não, eles têm que receber camaçada de pau. Eles têm que receber açoite, não é 40 não, é 80 mais uma, pelo certo. Tanta mentira, tanto engano que eles fazem aí, amém? Então eu espero, eu sei que foi confuso, eu sou assim mesmo. Eu de vez em quando eu acho que eu tenho até uma meia queda aí pro autismo, eu acho que eu sou, minha mulher fala que eu devo ter isso aí, eu acredito que sim. Mas pelo menos eu tenho, com essa loucura minha, eu tenho conseguido entender, Deus tem me dado entendimento. Então são esses versículos assim, sabe? Esses mínimos detalhes que chamam a atenção. Você começa a ler, sabe? Você fala, peraí, não bate. Um texto tão que eu gosto, que é a Nova Almeida Atualizada. Tem pessoas que perguntam para mim, qual que é o melhor texto? Eu falo, para mim é a Nova Almeida Atualizada. Mas você vê, tem tendência. A Bíblia Viva é excepcional para você entender, mas também tem versículos tendenciosos. Não é que são tendenciosos, na verdade é o entendimento deles. Que a pessoa que faz isso aqui é um religioso, quem editou, quem fez tudo, é um religioso. Então, vai puxando ali pro lado deles, entendeu? Então, por isso que fala, aí fica as coisas. Mas Paulo, como que Paulo ia usar alguma coisa da lei se Paulo não pregava a lei? Como que Paulo recebeu a sã doutrina, a graça de Deus? Paulo condenou, Paulo falou em Gálatas 3:10, todos aqueles que estão na lei estão debaixo de maldição. Como que Paulo ia usar lei para incentivar as pessoas a comer pão e beber suco, a ter salários dobrados, sabe? Então não cabe, né? Viva o Evangelho de Cristo, deixa essa corja para lá.
se eles têm salário ou não têm. O que é deles está guardado. Aí os escândalos aparecendo aí, roubo, né, política, é uma vergonha o negócio que acontece, sabe? Eles pedem uma ofertinha, você viu reportagem passando aí? Eles pediram uma ofertinha para um comerciante aí de 100 mil reais, olha, uma contribuição de 100 mil reais, gente. É muita coisa, né? Já chega o salário que esses camaradas ganham, ainda pede contribuição. Esse deu 100 mil, esse. E os outros que podem dar mais? Porque esse 100 mil também vai saber de onde veio, né? Que é tanta maracutaia. Então eu deixo com você essa mensagem. Me perdoe que ficou muito, mas muito além do que eu queria. Era só menos para falar de 1 Timóteo 5, 17 e 18 e acabei ultrapassando. Mas tá bom. Que a graça, o amor e as provisões do Pai estejam sobre a sua vida. Pai nosso que está em nós, santificado já foi em nosso espírito, está em nosso espírito teu reino e já foi feita a tua vontade assim na terra como no céu. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau.